Tendo lançado a Bolsa de Valores britânica em uma das maiores crises de sua história em um exíguo espaço de tempo, Soros não saciou seu apetite dantesco pelo poder, iniciando, mais do que imediatamente, novos planos para levar o caos para o mundo. Bem-vindos ao canal Danúzio Neto. Sempre envaidecido com o som da própria voz e como um bom megalomaníaco, o empresário se deu ao trabalho de contratar um assistente de relações públicas em tempo integral, cuja função envolvia, por exemplo, o envio constante de panfletos com os discursos de Soros, que chegavam às mãos principalmente de acadêmicos, membros do governo americano, a imprensa e vastas comunidades empresariais. Pessoas essas que também começaram a ver Soros em talk shows e até mesmo pessoalmente, quando eram convidadas para fins de semana em sua mansão em Southampton. E dentre essas figuras influentes, poucos receberam mais atenção e foco de Soros no começo dos anos 90 do que o jovem e até então incipiente político do Arkansas, Bill Clinton. Eleito de maneira surpreendente em 1992, ao derrotar o então presidente republicano George Bush, Bill Clinton não teve pudor de se aproximar de Soros, apesar de estar mais interessado nas opiniões econômicas do especulador do que em suas perspectivas geopolíticas. Apesar disso, Soros cultivou excelentes relacionamentos com altos funcionários do Departamento de Estado americano e do Tesouro, tendo aberto, na época, até mesmo um escritório em Washington, que tinha a função de servir como uma espécie de Departamento de Estado pró-Soros. Abre aspas. As pessoas no governo costumavam meio que desconsiderar George, que era esse visto como o louco interessado na Hungria. Ele agora se tornou um jogador, mas é muito recente, um fenômeno novo. Ele não tem treinamento, é idiosincrático, ele entra lá e faz, e não tem paciência com o governo. Como costumo dizer sobre George, ele é o único homem nos Estados Unidos que tem sua própria política externa e pode implementá-la. Relatou nos anos 90 Morton Abramovich, ex-embaixador dos Estados Unidos na Turquia e então presidente do Carnegie Endowment for International Peace, que, curiosamente, tinha participado de um grupo de advocacia financiado por Soros nos Balcãs. Outro que comentou sobre Soros nos anos 90 foi Nelson Strawbridge Talbot III, que ocupava o cargo de secretário de Estado adjunto de Bill Clinton. A política externa de Soros não é idêntica à política externa do governo dos Estados Unidos, mas é compatível com ela. É como trabalhar com uma entidade amigável, aliada e independente, se não um governo. E como bom lunático que é, Talbot foi mais longe em suas definições de Soros, afirmando que o especulador, sendo o reflexo inequívoco do preenchimento do vácuo de poder levado a cabo por grupos privados, que tinham o objetivo de liderar iniciativas em detrimento dos governos, era um recurso nacional. Na verdade, um tesouro nacional. De maneira evidente, Soros começava a espalhar seus tentáculos nas entranhas putrefatas do Deep State americano, que não mostrou incômodo algum nisso. Mas apesar desses avanços, um egomaníaco como Soros nunca iria se contentar em ser ouvido por presidentes ou admirado por turbas de empresários. Ele queria muito mais. E ainda nos anos 90, ele mostraria como conseguir tudo o que ambicionava, mesmo sem cargo público ou político algum. Ele seguiu implacável em 1998 e 1999, fazendo com que ainda em 1999, o professor, economista e futuro vencedor do Prêmio Nobel de Economia Paul Robin Krugman fizesse a seguinte observação sobre Soros. Ninguém que tenha lido uma revista de negócios nos últimos anos
pode ignorar que hoje em dia, realmente, há investidores que não apenas movimentam dinheiro em antecipação a uma crise cambial, mas na verdade fazem o melhor para desencadear essa crise por diversão e lucro. O alerta havia sido dado, porém, poucos foram aqueles que se atentaram. Então, com o advento dos anos 2000, Soros se preparou para o início de novas e opulentas ações, que mais uma vez abalariam todo o globo. Evidentemente, a cereja do bolo da política mundial, especialmente ao longo dos últimos 70 anos, foi a cadeira presidencial dos Estados Unidos, que, uma vez conquistada, dá a quem senta nela e aos seus apoiadores mais próximos condições ímpares para modificar não só a América, mas o mundo. Desse modo, Soros, que fora exceções, tinha somente longos anos de ligações razoavelmente vagas e distantes com a cúpula do Partido Democrata americano, resolveu que seu momento de lançar os tentáculos nos Estados Unidos havia chegado. Enraivecido pela derrota do ex-presidente democrata Al Gore ante o então governador do Texas, George W. Bush, em uma eleição que acabou entrando para a história em vista da controvérsia da concessão de votos do Colégio Eleitoral da Flórida, estado onde Bush venceu com uma margem de votos na casa dos 0,009%, o que lhe rendeu a primeira vitória presidencial sem a maioria do voto popular desde 1888. Por conta disso, em 2003, Soros já começou a se movimentar. Descontente, para dizer o mínimo, com a política interna e especialmente com a política intervencionista de Bush, que, se aproveitando dos dantescos ataques de 11 de setembro de 2001 e de uma deslavada mentira que Saddam Hussein tinha em seu poder armas nucleares, tinha ordenado as invasões do Afeganistão e do Iraque. Soros alardeou para todos que quisessem ouvir que investiria o quanto fosse necessário para impedir a reeleição de Bush. Por isso, em janeiro de 2004, enquanto promovia em Londres o lançamento do seu novo livro intitulado A Bolha da Supremacia Americana, Soros discursou para um auditório lotado, afirmando que estava preparado para usar parte de sua vasta fortuna para expulsar o Sr. Bush da Casa Branca, dizendo que se livrar de Bush não era o bastante, em vista o fato de que a América tinha saído dos trilhos depois de 11 de setembro, e que era importante furar a bolha da supremacia americana. Estou pronto para intervir, para corrigir a disparidade de dinheiro a favor e contra Bush, afirmou ele. Já em seu livro, onde trata longamente de suas críticas a Bush e sua forma de governo, Soros bradava pelo desenvolvimento do que ele chamou de comunidade de democracias, que, formadas, poderiam erguer um bloco multilateral mais eficaz fora da ONU. É irônico que o governo da sociedade aberta mais bem-sucedida do mundo tenha caído nas mãos de ideólogos que ignoram os primeiros princípios da sociedade aberta. Quem imaginaria que os próprios Estados Unidos da América poderiam representar uma ameaça à sociedade aberta? No entanto, é isso que está acontecendo, tanto interna quanto internacionalmente. A formação de um influente bloco democrático de nações mudaria o caráter da ONU, tornando-a mais eficaz em influenciar o comportamento de seus membros. Regimes repressivos seriam excluídos da tomada de decisão ativa. Estados falidos poderiam ser colocados sob a proteção da ONU. O problema atualmente insolúvel de usar a ONU para interferir nos assuntos internos de estados soberanos poderia estar a caminho de uma solução. Fecha aspas. Quanto às suas ações práticas, tendo se adiantado desde dezembro de 2003, Soros já estava prometendo recursos a dois grupos políticos supostamente independentes, o MoveOn.org e America Coming Together. Na ocasião, só o MoveOn.org, que era baseado na internet, arrecadou quase 7 milhões de dólares, tanto de Soros quanto de outros doadores, para veicular anúncios atacando Bush.
No final de julho de 2004, os democratas fizeram sua convenção partidária, que lançou o senador de Massachusetts, John Kerry, como candidato à presidência. E pelo menos na ocasião, não era absurdo supor que Kerry venceria Bush. E Soros estava tão confiante nisso que pouco tempo antes do pleito eleitoral, declarou: "Francamente, não acho que precisarei fazer muito mais. Agora, tomo a derrota de Bush mais ou menos como certa." Porém, para sua completa consternação e desagrado, a realidade se impôs contra Soros e seus devaneios, e em novembro de 2004, George W. Bush, após conseguir mais de 11 milhões de votos adicional que em 2000 e tendo saído vitorioso em 31 estados, se reelegeu como presidente dos Estados Unidos, enquanto Soros só pôde lamentar os vastos milhões que gastou para tentar eleger Kerry. Entretanto, esse revés não chegou nem perto de ser o suficiente para cessar as ações políticas de Soros, que, tendo percebido o impacto imenso que grupos ligeiramente pequenos como MoveOn.org poderiam fazer, se convenceu, mais do que nunca, que investir em grupos esquerdistas era uma estratégia muito eficiente. "Se eu gastar o suficiente, farei o certo", resumiu ainda em 2004, enquanto explicava as razões de investir tão ferozmente contra Bush. Assim sendo, pouco depois da derrota para Bush, o próprio Soros, bem como outros figurões endinheirados de esquerda, criaram uma organização para fomentar suas perspectivas e ambições de controle nacional, a Democracy Alliance. Uma aliança de quase uma centena dos doadores mais ricos da América, que direcionou até julho de 2006 mais de 50 milhões para think tanks e grupos de esquerda, no que os organizadores diziam ser a primeira parcela de uma campanha de longo prazo para competir mais agressivamente contra os conservadores. Ampla, a organização arrebanhou inúmeros grupos de fanáticos que, pela promessa de receberem somas na casa dos milhões de dólares, estavam dispostos a se submeter ao seu extenso processo de triagem da organização e às suas exigências de sigilo, tais como o Center for American Progress, um think tank com um norte partidário descarado, assim como o Media Matters for America, que rastreava tudo aquilo que enxerga como viés conservador na mídia. Assustadoramente poderosa, a Democracy Alliance, que existe até os dias de hoje, estruturou suas bases para ser uma espécie de cooperativa de doadores, que unidos teriam mais chances de influenciar o status quo. Em meados de 2006, fontes do The Washington Post informavam que, para se tornar membro do grupo, demandava uma taxa de inscrição entre 25 mil e anuidades de 30 mil dólares para cobrir as operações da aliança, bem como algumas contribuições para grupos de esquerda embrionários. Além disso, era vital que os membros concordassem a alocar no mínimo 200 mil dólares anualmente em organizações que foram endossadas pela aliança. Quanto às organizações de esquerda, uma vez que a Democracy Alliance concordasse em alocar recursos nela, era praticamente certo que muitos milhões de dólares entrariam em seus cofres, algo que, obviamente, exigia completa e total subserviência, que, se não fosse atendida, impedia que qualquer um dos membros da aliança investissem nessas organizações indisciplinadas. Riquíssimos, 45% dos seus membros alocaram 300 mil dólares ou mais em grupos de esquerda até outubro de 2005, com Soros, o magnata dos seguros Peter Lewis e o empreendedor de software do Colorado, Tim Gill, sendo responsáveis por valores bem maiores, que vieram a impulsionar organizações como o Center for American Progress, na época liderado pelo ex-chefe de gabinete da Casa Branca de Clinton, John Podesta, que recebeu 5 milhões de dólares na primeira rodada de investimentos da Democracy Alliance. Outros grupos, como Citizens for Responsibility and Ethics in Washington,
que se auto-intitulava um grupo de vigilância apartidário comprometido em mirar em funcionários do governo que sacrificam o bem comum em prol de interesses especiais. Foram apoiados também, tal como o infame Center for Progressive Leadership, liderado por Peter Murray, organização essa vista como uma liderança em potencial no treinamento de jovens ativistas da esquerda e que teve seu orçamento mais do que dobrado pelo apoio do grupo de Soros. Como muitos grupos de elite, voamos abaixo do radar. Não somos tão estúpidos assim para pensar que podemos negar nossa existência, disse Guy Saperstein, um advogado de Auckland e doador da aliança, cujo trabalho e ideais foram resumidos perfeitamente por outro notório esquerdista chamado Matt Bennett. Ela permitirá que os progressistas, pela primeira vez, construam uma infraestrutura permanente para derrotar a máquina conservadora. Jogando centenas de sementes subversivas para todos os Estados Unidos, George Soros só necessitava agora esperar que elas germinassem, aguardando pacientemente que seus frutos, cheios de revolta, pútridas e devastação, brotassem e, finalmente, começassem a tornar realidade os seus planos mais sombrios, que acabariam alcançando o Brasil com toda a força. Mas e você? O que acha de tudo isso? Qual é a sua opinião a respeito de todas as ações de Soros e de seus aliados? Deixe nos comentários. E caso deseje uma experiência ainda mais completa, saiba que o vídeo que você acabou de assistir tem um material exclusivo sobre ele. Para ter acesso, basta procurar o link que está na descrição. E claro, não se esqueça de se inscrever no canal, pois toda semana estaremos trazendo novos conteúdos que certamente irão ampliar seus conhecimentos sobre o Brasil e o mundo. Lá no Instagram também não se esqueça de seguir o professor Danúzio Neto para se manter bem informado. Um abraço e até o próximo vídeo.